Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje eu vou ter que usar o recurso do celular porque o meu notebook ele pediu um descanso, eu acho. Vamos aguardar dar o horário e a gente já começa, tá bom? Gratidão, gratidão a todos. Bom dia quem está entrando aí. Muito bom dia. Então a gente está aqui no Juntos Enfrentaremos o Coronavírus mais uma vez, nessa live maravilhosa, que é coordenada pela professora Karina Pavão, da Unesp, da Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu, junto com os alunos dela. Então é um trabalho muito lindo, que tem sido feito há mais de 3 meses e tem como finalidade justamente dar uma força para a gente, para que nós juntos possamos enfrentar esse momento tão difícil para todos, tão complicado e também de muitas incertezas. Então essa live que a gente trabalha, todas as sextas-feiras eu revezo com a Perla Porto, a instrutora de yoga, professora Perla Porto, de Goiânia, e eu sou do Rio. Eu sou diretora do ISION, Instituto Brasileiro de Medicina, Saúde Integrativa e Oncologia, e nós dividimos uma live, né, que se chama Reeducando a Mente e o Coração, dentro desse contexto do enfrentamento conjunto do coronavírus. Vocês têm acesso a todas as lives anteriores no nosso site, nesse site do projeto, e vocês podem rapidamente localizar outras práticas que já foram propostas anteriormente. Bom, então inicialmente, eu não sei se vai entrar mais alguém, vamos aguardar um pouquinho. Já está todo mundo entrando. Ok. Bom, o que a gente está conversando hoje é sobre... Eu queria... Na live passada, eu falei sobre... Só um instantinho, eu tenho que resolver uma questão aqui rapidinho. Vem cá. Vamos vir pra fora. A minha gatinha resolveu brincar logo agora fazendo barulho. É impressionante, mas vamos lá. Bom, ela gosta de ficar no quintal, tá tudo bem. Então, na live, nós já falamos sobre gratidão, sobre a importância de ser grato, né? E ser grato, né? O que é agradecer, né? Gratidão. Então, é você dar graças pelo que você tem, pelo que você faz, pelo que você tem, pelos amigos, pela sua casa, pelo seu alimento, seu trabalho, por estar vivo, simplesmente pela vida, né? Por estar vivo. Então é muito importante essa prática da gratidão. Nós já vimos até como elaborar um caderno de gratidão anteriormente, e diariamente colocar informações sobre importantes, né? Como que nesse caderno colocar os nossos sentimentos naquele dia, a que nós somos gratos naquele dia, de manhã, de tarde, de noite, o horário que for mais conveniente, né? Bom, nós fizemos muita coisa, fizemos práticas com afirmações positivas também para mudança de frequência, né, de pensamento, para a gente começar a fazer uma plasticidade, uma mudança no nosso cérebro, para a gente acreditar, realmente vivenciar coisas positivas. E nós estamos também tendo trabalho paralelo com a Perla, fazendo um trabalho nos chakras, também com mantras,
e falamos de sentimentos e emoções também associados aos chakras, como trabalhá-los, trabalhamos a questão da respiração. E na última live a gente falou falamos sobre Feng Shui também, né? Como harmonizar os ambientes, lembrando que nós somos energia, o ambiente também é energia, estamos conectados, todos conectados. E essa energia, então nós somos energia, estamos imersos no mar de energia e estamos interagindo com os outros que são energia também, energias, cada um com a sua frequência. É muito interessante essa proposta. Bom, e falamos também sobre empatia. Na última live que eu dei, que foi há 15 dias, há 2 semanas, a gente falou sobre empatia. O que é empatia de verdade, né? Na realidade, não é só se colocar no lugar do outro, mas a gente compreender o sentimento do outro, não baseado nas nossas crenças, na nossa vida, nas nossas limitações, né, nos exemplos que nós temos, mas o que é melhor para aquele, né, o que seria melhor dentro daquele contexto daquele indivíduo. Então seria e através da escuta empática que a gente conversou, escuta ativa, empática, a ideia é entrar em contato com essa energia do outro, com essa essência do que ele está querendo passar para a gente, sem julgamento, sem preconceito, sem críticas, sem comparações, e é um exercício, né, diário. Ele pode ser trabalhado, esse trabalho de trabalhar a empatia pelo próximo. Bom, e nós fizemos até uma regrinha, né? Quais são os passos para você trabalhar essa escuta empática, desenvolver a empatia pelo próximo. Bom, hoje o que eu queria falar um pouquinho dentro desse contexto de empatia, escuta empática, gratidão, pensamento positivo, tudo que a gente, e essa coisa da busca da harmonização interna e externa, tudo que a gente já viu até agora, falar um pouquinho sobre solidariedade, né? Então eu fui lá no dicionário hoje, peguei o que é solidário. Então ela vem do francês, a palavra solidário, e a primeira definição, em que há responsabilidade recíproca ou interesse comum. Então a significado de solidário para os franceses seria responsabilidade recíproca, que é a palavra-chave. E a segunda definição seria solidário, que depende um do outro, interdependente, recíproco, né? Então, vejam só, as duas definições falam dessa questão da interdependência. Então, na realidade, quando a gente ajuda, é como se a gente dissesse assim, o outro é reflexo de nós mesmos, né? O que está acontecendo lá fora. Então, assim, você não é uma pessoa, não tem como a pessoa ser uma pessoa que limpa a casa, tudo lá fora é limpinho e a casa dela é suja. Então, o reflexo do que ela tem dentro dela, né? Então, essa interdependência que é preconizada por várias religiões e filosofias de vida, inclusive pelo budismo, de uma forma muito linda. E essa responsabilidade recíproca, ela pode ser vista até de uma forma mais egoísta, vamos dizer assim, pensando assim, olha, o que eu faço para mim vai se refletir no outro, ok? E o que eu faço para o outro vai se refletir em mim. Então, se eu melhoro o outro, eu melhoro o meio ambiente, eu melhoro a sociedade, isso vai se refletir também na minha casa, vai afetar meus filhos, meu companheiro, enfim, toda a família, quem tiver marido, mulher, enfim, vai se refletir todo esse empenho recíproco. Mas, na realidade, lembrando que nós somos, não é uma questão de responsabilidade, né, que eu gostaria de falar. Quando a gente fala em solidariedade, muitas vezes as pessoas falam assim, ok, alguém vai fazer, então não preciso fazer. Na realidade, todos nós temos um papel importante nesse processo. O papel de cada um é importante, não pode ser substituído, certo? Por outros, não. Todo mundo que está aqui na Terra hoje, encarnado, a gente tem um papel. Pode ser, cada um sabe o que tem que fazer, até onde pode ir, dentro das suas limitações, mas temos um papel de reciprocidade. Se você vê um vizinho, por exemplo, que perdeu um filho, ou uma esposa com
um ente querido com Covid. Então, se solidarizar com essa pessoa, ter solidariedade por ela, né? É ter empatia pelo sentimento, pelo sofrimento daquele indivíduo naquele momento, né? E buscar, de alguma forma, mostrar que você está presente. Eu estou aqui se precisar de mim, sem forçar, né? Respeitando o luto. E de uma forma empática, sem forçar nada, sem achar que você sabe tudo, de uma forma humilde, empática e tentando captar o que realmente aquele indivíduo precisa naquele momento. Então, solidariedade, para mim, é uma palavra tão forte, tão grande, que ela abrange uma série de qualidades morais, uma série de virtudes, muitas virtudes, para você ser verdadeiramente solidário. Porque às vezes tem pessoas que, como aparece no Face, vão para favela, vão para lugares muito pobres e vão para tirar foto. Tem, óbvio, às vezes a gente tem que mostrar as fotos de algumas situações para a gente criar empatia nos doadores, senão não se faz trabalho nenhum. Mas outra coisa é você mostrar, olha como eu sou bonzinho, né? Eu tô aqui sendo solidário. Então isso não é para mim, assim, a minha visão que não é é um exercício, você vai ajudar de alguma forma aquele indivíduo, com certeza, mas não tem não é imbuído daquele sentimento mais puro, cristalino, de doar, de doação, de quê? Do seu amor, do que é mais, né, do seu tempo, do que é mais precioso para você, da sua atenção. Lembra que a gente falou na outra live? Da atenção, do tempo, do amor que tem dentro do nosso coração. Então, assim, a gente fica, então, assim, na realidade a pessoa quer de alguma forma compensar, ser reconhecido, aí tem questões de infância, enfim, não importa. Então, o que a gente fala, assim, vamos fazer, mas assim, dando o melhor de nós mesmos, seja através de um alimento, colocando amor naquele alimento, naquela cesta básica, né, enfim. Bom, outras palavras associadas à solidariedade, né? Ser solidário, são altruístas, são pessoas que são benfeitoras, bondosas, caridosas, generosas, piedosas e compassivas, né? Que têm compaixão pelo próximo, né? Ou seja, conseguem compreender que o sofrimento do próximo é grande, é um sofrimento importante para ele, é um sofrimento que naquele momento até pode ser algo até que pelo qual você já tenha passado, enfim, ou não, mas aquilo ali é muito importante para ele naquele momento. Então é ser compassivo também nesse sentido. Bom, então o que a gente pode pensar? Então nós estamos, na realidade, muitos dizem assim, estamos no mesmo barco, enfrentando o coronavírus. Nem todos estão no mesmo barco, alguns estão em iates, outros estão em barcos, né, mais simples, têm acesso, por exemplo, tem acesso a um plano de saúde ou algum seguro-saúde mais robusto. Mas, no fundo, independente da situação, tendo mais recursos, obviamente ele vai ter maior risco de morrer e tal, se não tiver. Mas, assim, ele está suscetível também a tudo que todos nós estamos suscetíveis a outras coisas, não só no nível físico, mas depressão, ansiedade, a gente tem medo, né, de sair, de uma pessoa espirra, a pessoa espirra e tosse perto de você, você já sai correndo pro lado, né? Então, assim, mesmo usando máscara, que eu nem cogito não usar, né? Estamos falando assim. Bom, e às vezes a gente tem uma outra coisa que eu queria falar sobre o sentimento de autoproteção, que aconteceu até comigo ontem. Eu estava indo para fisioterapia no carro fechado, com vidro fechado, de máscara, tudo limpinho. E um senhorzinho muito pobre, todo sujo, estava pedindo, sem máscara. Ele chegava muito perto do vidro, assim, pedindo dinheiro, com a mão, assim. E eu falei assim, olha, se fosse em outra época, não tinha problema nenhum de dar o dinheiro, pegar na mão dele, não tem problema nenhum com isso. Mas na hora você fala assim, cara, ele tá sem máscara, tá perto de mim, ele pode, entendeu? Eu não sei. Então, assim, automaticamente vem um instinto de autopreservação também. Bom,
E aí a gente tem que avaliar até que ponto aquilo ali vai ser seguro ou não pra gente, inclusive não só pra gente, porque a gente está dentro de uma família, tem acesso a outros indivíduos, a profissionais de saúde, a familiares, etc. Enfim, eu posso ser só, como a gente viu, carregar esse vírus, etc. Então, às vezes vem. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, tem tanta forma de ajudar, né? Então vamos ver como que a gente pode ajudar essas pessoas e até acionando grupos que trabalham com essas causas sociais. Então vamos ver aqui quais são as formas, né? Como ser solidário? Quais seriam algumas formas de, né? Como ser solidário? Tem tantas formas, né? A primeira que eu acho assim, bem simples mesmo, é trabalhar, ser solidário com aqueles que estão próximos a nós, nossos familiares, amigos, nossos amores, né? Entes queridos e todas as pessoas que têm de alguma forma contato conosco e tentar ensaiar essa escuta empática com eles, né? Sem julgamento, sem preconceito, respeitando o sofrimento de cada um e o nosso também. E importante, respeitando o nosso limite, né? Se a gente não tá bem, se você acha que é um momento de introspecção, de se cuidar, faça isso. Então, respeite também as suas necessidades, respeitando o do outro, o espaço do outro e o seu também, né? Então, a gente pode começar dessa forma. Eu acho que é o primeiro passo. Segundo passo é apoiar esses indivíduos, por exemplo, em novos hábitos. Se eles querem, por exemplo, ele diz, eu acho que eu vou tentar mesmo, né? Eu vou tentar fazer uma caminhada num lugar ermo só para eu poder, mesmo com máscara, enfim, liberar um pouco de adrenalina e alguns hormônios que são liberados através do exercício físico para relaxamento, eu tô muito tenso, etc. E você dá apoio para aquele indivíduo naquilo, até ir junto com ele, mas ficar, né, com a distância segura, usando máscara, tudo que a gente já sabe, ok? Então, assim, é um exemplo, ou mesmo simplesmente, poxa, vai ser muito bom para você. Então, muitas vezes a pessoa precisa só de um pequeno incentivo, de uma aprovação, né? Muitos precisam disso, desse incentivo. Vai sim, ou ir junto, né? Quando for possível, da forma que for possível. Então, incentivá-los para que eles tenham novos hábitos e um estilo de vida mais saudável. E esse é um ótimo momento para se fazer isso, com exceção dos exercícios físicos que a gente tem que... Mas há várias formas de a gente trabalhar aqui mesmo na live. Vocês estão tendo aula de várias práticas corporais chinesas maravilhosas. Então, tem aula de yoga também, tem aula de várias outras práticas que você pode fazer sem se expor, se você não puder ou não tiver um local que seja mais ventilado, mais amplo e etc. É liberado, né? Uma outra coisa, por exemplo, simples, é você se associar a algumas causas sociais. Então, a gente tem causas sociais lindíssimas, que são de âmbito nacional e internacional no nosso país. E o Brasil, temos alguns países que são muito solidários, né, que se dedicam a isso há muito tempo, como o Canadá, por exemplo, e outros mais. Mas o Brasil também tem várias instituições, algumas são ONGs, né, ou CIPs e outros mais, enfim, outros desenhos aí mais modernos que eu nem conheço, mas são institutos, mas tem todos no fundo, no final, são geralmente sem fins lucrativos e que tem como objetivo final melhorar a vida do próximo. E às vezes esse objetivo ele vem através da doação de cestas básicas, da educação, né, dessa estímulo à mudança, né, do estilo de vida, vem amparo a pessoas com fragilidade social, amparo psicológico, também eles se dedicam a isso. Até construção de poços para retirar água potável, para limpeza da água, purificação de água, equipamentos para isso, de caixa d'água, de casas, eles constroem casas para as pessoas carentes. Os refugiados também são recebidos, são direcionados, algumas instituições dessas formam as pessoas para que elas tenham um trabalho, ou seja, elas tenham habilidades que possibilitem que elas consigam um trabalho por elas mesmas, né? Trabalhando essa questão da autoestima,
do poder pessoal, mostrando que elas são capazes para que elas possam andar com os próprios pés. Então são inúmeras e algumas são até direcionadas, né, pacientes com HIV, tem várias instituições que atendem pacientes com déficits neurológicos e outras mais, ok? Bom, como que a gente pode se afiliar? Então tem várias, eu não vou dar nome de nenhuma, tem algumas que são minhas queridas, que são avaliar a idoneidade, né, dessas associações, se possível também visitar, em alguns casos, quando possível, nesse caso agora não é possível, tem muita gente sem emprego, sem alimento, desesperado e tem problemas de saúde mental, muitos com depressão grave. Então é um momento que realmente no qual as pessoas estão precisando de muita solidariedade, de muita ajuda, de empatia, de compaixão. Então tem alguns grupos muito bonitos que trabalham no Brasil e no exterior. Não precisa ser grande, você pode ir na sua igreja ali do lado ou num templo, enfim, onde você quiser e ligar e perguntar, vocês estão precisando de cesta básica? Se você não pode ir, você deposita o dinheiro ou compra e manda entregar na própria instituição, no asilo. Então a gente tem feito isso também regularmente, que é um momento assim bem crítico nesse sentido, até porque por isso eu resolvi falar sobre esse tema agora. Então, para descobrir quais são essas causas sociais, vocês podem entrar na internet rapidamente, localizar tipo de causa social que você quer ajudar, se é ajudar com pessoas que trabalham com crianças, com idosos, com adultos, se são só pacientes com HIV, outros, enfim, você pode definir câncer, com câncer também a gente tem um trabalho, enfim, e definir qual que seria mais adequado e dar de acordo com o que você pode, como você pode ajudar, seja financeiramente ou mesmo falando com outros amigos, criando uma rede de solidariedade, que isso é muito lindo, né? Então juntos nós somos mais fortes. Eu dou só um, você dá um, meu amigo doa um, meu pai, minha mãe, isso aqui, daqui a pouco a gente está doando 100, 1000, 1 milhão, e isso vai ajudar muito mais gente, né? E lembrando o seguinte, que é muito nobre a gente doar aquilo, né, que nos sobra, mas assim, eu acho muito lindo as pessoas que doam aquilo que não sobra, que lhes falta. Então, por exemplo, tem pessoas super carentes, super pobres que recebem. Nós vemos cada exemplo diariamente, a gente se dedica muito às ações sociais há muitos anos, que recebem um saco de arroz, por exemplo. Eles dividem o saco de arroz com os vizinhos, eles não ficam com a cesta básica, eles dividem a cesta com os que não têm nada, é impressionante. Então, são pessoas que não têm um grão de arroz para comer e eles recebem e dividem com aqueles que também estão necessitados ou até mais necessitados do que eles dividem. Então, esse é um exemplo de altruísmo, de solidariedade genuína, né, e plena. E lembrando que, às vezes, um olhar, lembra que a gente falou? Um sorriso, o seu tempo, né? Isso pode ser tão precioso e pode mudar a vida de uma pessoa. Então, em 1 minuto, em 1 segundo, você pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode salvar aquela pessoa. Veja aquelas pessoas que trabalham no CVV, Centro de Valorização da Vida, recebendo telefonemas e recebendo até pessoalmente indivíduos que tem intenção suicida ou tentaram cometer suicídio. Olha que lindo esse trabalho, né? Então é assim, é muito bonito. E quanto mais a gente dá, mais a gente se sente pleno. É que nem como se a gente vem muita energia boa pra gente. Tudo que a gente dá é lei da física, lei da ação-reação. Tudo que a gente dá volta pra gente, né? Na mesma intensidade, da mesma qualidade. Então, se eu dou amor, eu dou carinho, dou atenção, eu vou receber isso também. Então, é assim, é a lei da ação e reação. E a gente fica pleno, a gente se sente pleno quando a gente diz assim, poxa, eu fiz aquilo e a pessoa diz obrigada. Ou não precisa dizer nada, você só vê um sorriso, um alívio assim... Ai, nossa, eu tenho que comer essa semana, não tinha nem, sabe, assim, pro meu filho, eu tenho um remédio, eu tô com dor, enfim, é muito lindo esse trabalho. Uma outra forma de se trabalhar isso é através, por exemplo, doação também, dentro desse contexto de doação. Lembra que a gente falou do Feng Shui? Para a gente limpar as gavetas, teia de aranha, deixar clean o ambiente, doar aquilo que a gente não usa. Lembra que eu falei há mais de 6 meses? Se você não usa, provavelmente você não vai usar. Eu não estou dizendo para você dar tudo, mas avalia bem. Tem muita gente que pode estar precisando muito mais daquilo. Agora, em tempos de pandemia, tem que ter cuidado,
porque tem que ser limpo, tudo muito bem lavado, para não contaminar ninguém. A gente não sabe o que está sendo carreado por aí, né, em relação ao vírus. Mas assim, tanta gente precisa, né? Às vezes, aí você diz, minha meia tá furada. Tem grupos que trabalham só com meias, eles constroem a partir de meias cobertores, que são chamados, é o grupo Meias do Bem. Tem gente que pega só o cabelo para fazer perucas para indivíduos com câncer, em quimioterapia. Então, assim, tem tantas formas de ajudar. Então avalie assim, bem, o que você tem? Será que precisa disso mesmo? Tem gente que a gente acumula tanta coisa, e a gente nem sabe que tem tanta gente precisando, e é tão bom reciclar essa energia pro outro e pra gente, principalmente. Dá uma leveza. Uma outra forma que eu vou citar, por exemplo, é a doação de sangue, né? Quem pode fazer doação de sangue nesse momento? Nós estamos precisando, doação de medula óssea também ainda. As pessoas continuam doentes, precisando de sangue, precisando de plaqueta, né? Doação de plaqueta, precisando de doação de medula óssea, pessoas com câncer, com leucemia, com outras doenças, enfim. Então, é importante que os bancos de sangue tenham acidentes, pessoas, né, que perdem muito sangue, enfim, que continue esse trabalho. E a doação de sangue também é um ato de amor. Então, todos esses são atos de amor. E quando a gente é um ato de amor ao próximo, principalmente a nós mesmos, porque a gente está desenvolvendo um lado mais bonito de nós mesmos, que é um lado divino, que é um lado que tem as características que Deus é tão perfeito, tão pleno, que é a característica mais, as valores morais mais elevados, né, de Jesus também, que esteve aqui na Terra, nosso exemplo maior, é como se fosse assim, de compaixão, de doação, né, abnegada, sem esperar nada em troca. Doar porque é bom doar, porque é bonito, porque eu me sinto bem assim. E compaixão, doação, empatia, altruísmo, solidariedade, troca, né? E também essa responsabilidade pelo outro, porque nós somos responsáveis pelo outro, não só ser humanos, animais, nossos animaizinhos, cuidar bem dos animais, respeitá-los, o direito deles à vida, que eles não sofram por nossas vaidades, respeito à natureza, então respeito ao universo, ao pensamento do outro, respeito. É o que a gente quer pra gente e que a gente também deve fazer o tempo todo pelo outro. Então eu vou terminar a live um pouco antes, né? Hoje eu tenho um compromisso agora e não deu para adiar, mas eu vim aqui conversar com vocês mesmo assim. E vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar agora. Eu ia pedir para vocês nessa semana pensarem e se puderem rever algumas lives antigas, o que eu posso fazer, né, por mim, pelo outro, as pessoas que moram comigo, pela minha casa, pelo universo, para que nós tenhamos mais amor, mais harmonia, mais paz, mais serenidade, mais equilíbrio, independente do que esteja acontecendo lá fora. Possamos manter esse equilíbrio, essa estabilidade e, obviamente, tomando as atitudes que forem necessárias, as ações necessárias, mas sem desequilíbrio, de forma pacífica e serena, que nosso coração possa estar sereno nesse momento, em qualquer situação, e com muito amor, de forma que nós possamos ser amor. Então, o dia que a gente diz assim, eu sou, o que você é, Carla? Quem é você? Se eu pudesse um dia dizer assim, eu sou amor. Nossa, que lindo. Já pensou se todo mundo falasse isso? Ia ser muito lindo. Mas eu acho que um dia a gente vai chegar lá. O coronavírus e outras pandemias e outros fatos, né, catastróficos que acontecem no Brasil, no mundo, eles vêm para dar uma chacoalhada na gente, vocês estão juntos, que acontecer com outros, se um sofre, o outro também sofre, é a mesma energia, então vamos juntos, né, nos trabalharmos para esse reequilíbrio, né, resgatar esse amor divino, essa compaixão, essa energia mais, essa frequência mais elevada, tá bom, queridos? Então fiquem com Deus, gratidão, e na semana que vem a Perlinha estará aqui falando novamente com vocês. Depois, em 15 dias, eu estarei novamente para a gente continuar o nosso bate-papo.
tá bom? E se vocês quiserem postar qualquer feedback, pergunta, dúvida, fiquem à vontade, tá? É um prazer e é imenso estar com vocês. Uma gratidão a todos, a Karina, todos que estão aí envolvidos, aos outros voluntários, parabéns pelo trabalho. Paz e luz.